hoje você tem lá o seu ferro velho, o seu desmonte, que você fez do jeito que deu. Tá no chão, de barro, né? Tá na grama, tá num pátio que não tem um pensamento de ambiental, não tem um pensamento de arquitetura. É um balcão que você fez lá de madeira, é o que você tem hoje, né? Agora, quando o Detran entra para regularizar as empresas do Estado, ele vai exigir o mínimo de respeito ao meio ambiente, o mínimo de respeito ao bombeiro, o mínimo de respeito aos seus funcionários. E aí você vai ter que fazer uma série de adequações no seu espaço físico e você não vai conseguir fazer isso sozinho. Não, né? e além disso, o que acontece? O pessoal não preocupa com condicionantes, são condicionantes mínimas da própria prefeitura. Exatamente. Então, ele não está atendendo, não é o Nem Detran. o alvará ele consegue tirar. Ele não né? está atendendo o Detran, ele está atendendo a legislação do município. Isso, ele está atendendo, por exemplo, a legislação trabalhista. Isso. Ele tem que atender a legislação do Corpo de Bombeiro, né? Aqui em Minas, o Corpo de Bombeiro já deixou claro para os responsáveis técnicos que ele vai ser integrado ao sistema da JUSENG, da Junta Comercial. Então, para a pessoa abrir a empresa, ela vai ter que estar vinculada na parte... Ela vai ter que ter resolvido a parte do Corpo de Bombeiro. Do bombeiro, Entendeu? Então, assim, isso não é questão do Detran, é questão de regularização urbana. A Mariana apontou muito bem isso, porque na verdade a pessoa confunde, não é o Detran que existe. Na verdade, para você ter obtenção do alvará, você tem condicionantes. Né? E as condicionantes, uma delas, isso é para qualquer ramo, Sim. o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico para a obtenção da VCB. Lógico, depende da sua área. Lógico, você tem uma área mínima, você tem classe de risco 1, risco 2, risco 3, né? E aonde você vai ter uma exigência maior ou menor com relação a essa questão do bombeiro, né? Mas isso é uma normativa para qualquer comerciante. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. O pessoal, ele vai atrás quando o Detran fala, olha, se você não tiver, eu vou te fechar. Aí o pessoal vai atrás disso, né? Então, a grande maioria, nesses outros estados em que a lei não foi implementada, o pessoal nem sabe o que fazer e tal. E mesmo vocês não sendo do estado deles, vocês sendo de Minas Gerais, vocês conseguem ajudar, mandar a equipe, falar, olha, você vai ter que ter pelo menos uma área aqui permeável para você desmontar seus carros, né? A gente já faz esse trabalho no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. O que acontece? Na verdade, nós fizemos visita a alguns desses locais, visitamos até os órgãos referentes. Eu já fui no Detran do Mato Grosso, Secretaria Municipal de... na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Secretaria do Estado Estadual do Meio Ambiente, no Mato Grosso, justamente com relação a esse licenciamento ambiental, porque lá tem uma área de... Uma Amazônia, né? De reserva e preservação muito maior do que a nossa. Então, tem algumas particularidades, eles entenderam algumas questões, a gente teve que reunião com a diretoria. Então, a pessoa tem que entender, o desmontador, a pessoa que quer montar um negócio, ou tem um negócio, porque ele saiu de um ponto que ele não era enxergado, né, pelo Estado, ele tinha uma forma de trabalho que não... E passou a ser a partir da lei do desmonte. Passou a ser enxergado. E ele tem que se adaptar como qualquer outra empresa, porque a gente faz licenciamento ambiental. Não é o desmontador que tem licenciamento. Uma clínica odontológica, uma clínica médica, um restaurante, ele tem que se adequar à questão de licenciamento ambiental. Ele tem que se adequar à questão de possuir a VCB. Né? Ele precisa de atender essas regras. Ele precisa de ter um alvará. Então, o alvará é importantíssimo, tem que ter alvará, porque a documentação fiscal, normal como qualquer comerciante. Então, as pessoas confundem, o Detran, não é o Detran. Na verdade, a lei veio, o Detran que é o fiscalizador, mas ela atende à normativa do estado de cada um e município. Que justamente todos têm que ter uma avaliação do Corpo de Bombeiro, tem que ter uma avaliação dependendo do tipo de atividade e risco, com relação ao meio ambiente, licenciamento ambiental ou a dispensa ambiental, e ele tem que ter o alvará, né? Por isso que o seu credenciamento, em uma boa parte dos estados que funcionam, estão atrelados ao credenciamento ao alvará. Porque se você tem um credenciamento, entende que o processo do alvará foi todo concretizado, que ele precisa demonstrar que tem lá a autorização do Corpo de Bombeiro, ou o laudo do Corpo de Bombeiro, ou a VCB, ele tem um licenciamento ambiental,
ele tem as características ali de espaço físico que foi organizado, ele foi receber um alvará. E o credenciamento só fecha com isso, porque, na verdade, ele regularizou a atividade dele, como qualquer outra atividade. E algumas prefeituras, elas estão atrelando a emissão do alvará com credenciamento. Só aí que fica o vice-versa, né? Aí essa briga, eu tenho que ter o credenciamento para ter o alvará, mas eu preciso do alvará para fazer o credenciamento. Exatamente. Né? Então, algumas prefeituras estão emitindo o alvará provisório para que seja feito o credenciamento, né, com validade de 1 ano, e depois eles exigem um credenciamento para continuar com o alvará, para renovação do alvará. Para fazer o definitivo mesmo. Isso. Então, isso é muito bom, né? Essa exigência, porque deixa mais claro, né? Deixa claro para o pessoal que não é uma exigência do Detran, é uma exigência da atividade, né? Independente de qualquer coisa. O Anderson falou muito bem, qualquer comércio, qualquer negócio que você for abrir, você vai ter uma documentação específica, né? Você vai ter algumas licenças específicas. Então, essa preocupação que eles têm que ter. E quando a gente vê esse processo de credenciamento, a primeira etapa, que é a análise documental, ela é basicamente verificar se ele tem todos os alvarás necessários por lei, pela legislação municipal, estadual, federal, né? Se ele tem alguma pendência que desabilite, né, tanto a empresa quanto os sócios, e se ele tem uma pessoa responsável técnica, e se ele tem as condições ambientais, né, as condições locais para exercer a atividade, que aí é a planta e o memorial descritivo. Sim. Então, é essa avaliação que eles fazem, para depois fazer a avaliação em loco. Se deslocar, né, a equipe deslocar e fazer a avaliação em loco de tudo, da documentação que a gente apresentou. Para ver se está verificando, né, na realidade ali, né? E o importante também, deixar bem claro, né, que a gente sempre fala para os nossos clientes, não é arrumar para credenciar, é arrumar para mudar o seu negócio.